Queria até te perguntar agora uma coisa que eu me questionei. Eu tenho tido algumas projeções astrais, mas elas não têm, digamos, nenhum significado, nenhuma mensagem, nada. Aparentemente, são projeções astrais, porque eu tô acordado, Tá lúcido. eu sei que eu tô dormindo e eu estou conduzindo aquele sonho. Mas assim, aparentemente não tem nenhuma relevância, é como se fosse só um entretenimento da mente. E aí o que acontece? Eu acordo, eu fico em dúvida se eu esqueci algo, se faltou alguma coisa, e eu fico tentando buscar um significado na projeção, porque a gente, assim, tô falando aqui, mas assim, existe, eu acho, que uma compreensão de que a projeção astral, ela tem uma função de comunicação ou de mensagem espiritual significativa. Se você teve uma projeção astral, porque o plano espiritual quer conversar com você, você tem que aprender algo, algo relevante para a sua vida, para a sua história. Mas, e aí, eu comecei a perceber que não. E tem coisas que, assim, tem umas projeções que eu tive que eram só, tipo, umas loucuras mesmo. Mas é porque... Eu tava acordado, mas era uma loucura qualquer. A projeção meio psicodélica. Sair do assim. corpo não é um evento especial. É algo que faz parte do desligamento. Por exemplo, se você bebe, você tem atualização imediata você começa a oscilar. Você se droga, se você toma anestesia, se toma ayahuasca, você oscila. Sim. Então qualquer coisa que se você dorme, você oscila. A maior oscilação que tem é a morte, por exemplo. Você sai de vez. Então a saída do corpo, ela faz parte de um processo de... Só que é você... Na normalidade. Então você sai do corpo com a consciência que você tem. Por exemplo, se você está com alguma preocupação, se você vai beber água, se você vai varrer a casa, se você tem alguma preocupação, isso vai estar com você. Nem tudo é exatamente relevante. Isso é uma das coisas interessantes da projeção astral, que é quando que vai ser relevante. E tem outra coisa que você falou, que é a questão da rememoração. O corpo físico, assim como o médium que estuda a mediunidade, precisa ter conhecimento para que o processo do conhecimento transmitido a ele seja processado o mais limpo possível. A melhor mediunidade tem mais ou menos 60% de pureza, digamos, um padrão Chico Xavier. É o que a gente chama de animismo. 40% de troca, ou o que der para... Então, a projeção é a mesma coisa. Quando você sai do corpo, você foi com outro cérebro passar por situações em outra dimensão. Seu corpo físico precisa processar a experiência. Então, o que ele tem? As dificuldades da vida, as questões emocionais, as questões de radiação. Então, tudo isso vai alterar. Você não vai conseguir lembrar do mesmo jeito. Por isso que às vezes você fica assim. E nem tudo tem significado. Às vezes eu tenho experiências, eu vejo uma coisa, parece que vai acontecer. O cara vê um tsunami, pensa que vai acontecer. O cara vê E às vezes por isso que tem muita sensatez. Até mesmo uma pessoa que você vê fora do corpo, você pensa que viu seu pai, porque quando você volta, você vê um mentor. Aí você voltou, seu corpo processou como se fosse seu pai. Aí você viu um projetor astral, aí você voltou, pensou que foi o Saulo, foi o Wagner, foi alguém. Então seu corpo ele faz um processo de aproximação, chama associação. Então até mesmo aquilo que você tem certeza, você precisa sempre questionar, por causa dessa questão de associativa. Quando você fala animismo, quer dizer de anímico, do espírito? É da capacidade de você sozinho ter sido uma coisa sua. Por exemplo, você viu sua mãe, você viu uma mentora. Quando você voltou, você achou que viu sua mãe. Então você fez uma transformação através de uma interpretação pessoal daquilo que não foi totalmente livre. Então, o animismo é a interferência do próprio corpo sobre uma informação. O médium, o espírito, por exemplo, fala: eu conto com o seu beneplácito. Em palavras mais difíceis seria: eu conto com a sua aprovação. Você nunca vai captar beneplácito, você não conhece essa palavra. Você vai captar aprovação. Isso se você conseguir captar diretamente, porque às vezes você vai transformar. Então, a gente tem sempre que questionar aquilo, tanto a comunicação que chega, sempre. Não existe a opção de uma comunicação ser 100%. Todas elas vão sofrer alteração. Mesmo você saindo do corpo, porque o corpo físico é uma máquina, e como tal, ele processa como dá. É como se você tivesse um documento do Word elaborado e tentasse abrir num notepad, num programa de notas. Ele vai embaralhar um pouco. Algumas coisas serão legíveis, outras não. Tá, mas normalmente o animismo é usado para descredenciar ou desacreditar um médium. Não, pode ser usado também, mas não necessariamente. Tá. Por exemplo, todo médium tem animismo. Todos os médios. Isso é importante, isso é um conhecimento que é importante para quem estuda mediunidade.
toda comunicação, eu preciso saber quanto de anime, quer dizer, quanto de você está naquela comunicação e quanto foi processado do que o espírito, por exemplo, quis falar. Então você precisa analisar. Quando você fala animismo, está dizendo assim, é uma forma de falar que não, isso não teve nada, isso só foi interferência da própria pessoa. Mas não quer dizer que realmente não teve. Existe uma interferência até por questões de fascínio, por questões de viés, a pessoa quer que seja verdade, então ela não questiona 100% a mensagem que está chegando, coisas que a gente precisa sempre fazer, né? Quando você vai receber uma mensagem, assim como pessoas mentem, espíritos mentem pra caramba, assim, e não só mentem, eles fazem questão de enganar também, que a gente chama de zombeteiros e outras coisas. Então tem que analisar sempre a comunicação. Qualquer uma, até para sair do corpo, você tem que analisar tudo que você está vendo lá. Quando você falou aqui que o Chico Xavier ele tem 60%, você disse de animismo? Não, ou de certeza. Eu digo o padrão Chico Xavier. Chico, eu costumo usar, em termos de mediunidade, como talvez o que a gente tem de mais puro. Sem dúvida. Então, assim, da gente para Chico, eu diria Chico teve, na pureza dele, 60% de pureza. Teve coisas dele também, não tem como a mensagem... Que seria a parte interpretativa. O estudo que ele teve, a parte mental dele. Lógico que, às vezes, tem comunicações que passam um pouco mais, um pouco menos, a gente está falando de uma média, não tem uma matemática, uma régua para medir isso, né? A gente está falando que, se um Chico, por exemplo, Xavier, um cara desse nível, chega a 60% de pureza e uns 40% de animismo, a gente tem que saber que a gente vai ficar em padrão de normalidade um pouco abaixo, né?